Meu noivo escondia o celular toda noite. A câmera que instalei revelou algo pior que traição. Ele estava destruindo minha família. Tudo começou como um pequeno hábito irritante, uma coceira no fundo da minha mente que eu tentava ignorar. André, meu noivo há 2 anos e meu parceiro há 5, o homem com quem eu estava construindo uma vida, começou a tratar o celular dele como se fosse um artefato de segurança máxima. Se eu entrava no quarto e o celular estava na mesa de cabeceira, ele o virava para baixo com um movimento rápido e quase imperceptível. Se estávamos no sofá e o celular vibrava ao lado dele, ele o pegava e inclinava a tela para longe de mim antes de responder. No início eu racionalizei. É privacidade, eu dizia a mim mesma. Todo mundo tem direito à sua privacidade. Mas a frequência aumentou. A paranoia dele se tornou a minha. As desculpas eram sempre vagas e plausíveis. Ah, é só o grupo do trabalho, um monte de besteira, ou spam, odeio essas notificações. Mas sua linguagem corporal contava outra história. A tensão nos ombros, o jeito como ele prendia a respiração por um segundo. Era o comportamento de um homem com algo a esconder. E claro, minha mente foi para o lugar mais óbvio e doloroso, ele estava me traindo. A ideia se alojou no meu peito como um pedaço de vidro. Comecei a ver sinais em todos os lugares. As reuniões até tarde que se tornaram mais frequentes. O perfume sutilmente diferente na camisa dele um dia. A forma como ele mencionava uma colega de trabalho, Sofia, com um pouco mais de frequência do que o normal. Cada um desses incidentes era uma pequena facada na nossa confiança, e eu me sentia patética por conectar pontos que talvez nem existissem. Eu me odiava por isso. Eu me odiava por me tornar a namorada ciumenta, a mulher que duvidava do homem que amava. André era, em todos os outros aspectos, perfeito. Atencioso, carinhoso, o futuro genro dos sonhos da minha mãe. Ele esteve ao meu lado durante o período mais difícil da minha vida 6 meses atrás, quando meu pai faleceu repentinamente de um ataque cardíaco. Ele segurou minha mão no funeral, cuidou da minha mãe, Helena, como se fosse sua, e me ajudou a navegar pela burocracia dolorosa que se segue à morte. Como eu poderia duvidar desse homem? Minha mãe, em particular, o adorava. Fragilizada pela perda, ela se apegou a André como uma rocha. Ele a ajudava com as finanças, explicava os termos complicados do seguro de vida que meu pai deixou, e pacientemente a ensinava a usar o internet banking para que ela pudesse ter controle sobre suas economias. Ele é um anjo, filha, ela me dizia. Seu pai teria ficado tão feliz. E era essa imagem do homem perfeito, do pilar de força, que me fazia sentir uma culpa esmagadora. Mas a imagem não conseguia apagar o gesto. Aquele movimento rápido e furtivo de virar o celular para baixo de novo e de novo. O ponto de ruptura veio em uma terça-feira à noite. Estávamos na cama, assistindo a um filme. O celular dele estava na mesa de cabeceira. Eu me levantei para ir ao banheiro e quando voltei, ele estava dormindo. O celular estava virado para cima. Por um segundo, a tela se acendeu com uma notificação. Não era de Sofia. Era de um contato salvo como investidor. A mensagem era curta. A viúva está pronta para a transferência final? A viúva. Meu sangue gelou. A única viúva em nossas vidas era a minha mãe. O que isso significava? Que tipo de investidor se refere a uma cliente de forma tão fria e impessoal? A palavra transferência final ecoou na minha cabeça, soando sinistra e predatória. A traição que eu temia de repente pareceu pequena, quase desejável em comparação com o abismo de possibilidades horríveis que se abriu na minha frente. Isso não parecia ser sobre sexo. Parecia ser sobre dinheiro. O dinheiro da minha mãe. O dinheiro do seguro de vida do meu pai. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada ao lado de André, olhando para o teto, o coração batendo descontroladamente. Cada respiração dele soava como uma mentira. No dia seguinte, com as mãos trêmulas e o estômago revirado, eu fiz algo que nunca pensei que faria. Entrei online e comprei a menor câmera espiã que consegui encontrar, uma que se parecia com um carregador de tomada USB. 2 dias depois, ela chegou. A culpa me consumiu enquanto eu a tirava da caixa. Eu estava violando a privacidade dele, quebrando a base da nossa relação. Mas a imagem daquela mensagem, a viúva está pronta, era mais forte. Eu precisava saber. Eu precisava estar errada. Instalei a câmera no abajur da nossa mesa de cabeceira, posicionada para ter uma visão clara do lado da cama dele.
Sincronizei com meu celular e esperei. Naquela noite, inventei uma desculpa para visitar minha mãe, dizendo que ela não estava se sentindo bem. Claro, meu amor. Mande um beijo para ela, disse André, com a sinceridade mais falsa que eu já tinha ouvido. Sentei-me no carro, estacionada a um quarteirão de casa, e abri o aplicativo da câmera no meu celular. A imagem era nítida. Eu podia ver nosso quarto, a cama arrumada, a luz suave do abajur. Meu coração estava na minha garganta. 10 minutos depois, André entrou no quarto. Ele se sentou na beira da cama, exatamente onde a câmera podia capturar tudo. Ele pegou o celular. E então, ele fez algo que me chocou. Ele não abriu o WhatsApp ou o Instagram. Ele abriu um aplicativo de anotações e digitou uma senha. A tela mudou para um segundo sistema operacional dentro do celular, uma interface que eu nunca tinha visto antes. Era como se ele tivesse uma vida secreta inteira escondida ali. Ele abriu um aplicativo de mensagens criptografadas. A foto do perfil do contato investidor apareceu. Era um homem que eu não reconhecia. E então, André começou a digitar, e eu assisti em tempo real a destruição da minha realidade. Ela está no papo, ele digitou. A filha saiu, então tenho a noite livre para finalizar. Ela confia em mim completamente. Acha que estou investindo os 500 mil do seguro do marido dela em um fundo imobiliário de alta segurança. A resposta do investidor veio instantaneamente. Ótimo trabalho. Assim que ela fizer a transferência para a conta offshore, você deposita a sua parte e pode sumir. E a garota? Ela ainda não suspeita de nada? A resposta de André foi o que quebrou o último fio de esperança que eu tinha. A garota? Ela é a minha apólice de seguro. Está tão apaixonada que nunca vai acreditar que eu faria algo assim. Ela acha que eu sou o herói que está salvando a mãe dela. Quando a velha descobrir que perdeu tudo, a filha vai me defender. Vai ser a palavra dela contra a minha. E eu vou consolá-la enquanto o nosso dinheiro rende juros nas Ilhas Cayman. Eu desliguei o celular, a bile subindo pela minha garganta. Eu não conseguia respirar. O homem que eu amava não estava me traindo com outra mulher. Ele estava me usando como um escudo, como uma ferramenta para executar o golpe mais cruel e devastador que eu poderia imaginar. Ele estava roubando o futuro da minha mãe enlutada, o último presente do meu pai para ela. O que eu vi não era uma traição. Era a demolição calculada da minha família, tijolo por tijolo, e o arquiteto era o homem que dormia ao meu lado. E naquele momento, no meu carro, a dor se transformou em algo diferente. Algo frio, duro e afiado como uma lâmina. Ele achava que eu era a apólice de seguro dele. Mal sabia ele que eu estava prestes a me tornar a sua ruína. Voltei para casa naquela noite e realizei a melhor atuação da minha vida. Eu cumprimentei com um sorriso, perguntei sobre o dia dele e me aninhei ao seu lado na cama, sentindo repulsa a cada segundo que sua pele tocava a minha. Enquanto ele dormia, eu salvei o vídeo da câmera espiã em 3 lugares diferentes, na nuvem, em um pendrive e o enviei para um e-mail secreto que criei. A guerra havia sido declarada e eu precisava de munição. No dia seguinte, liguei para o trabalho e disse que estava doente. Meu único objetivo era chegar à minha mãe antes que ele o fizesse. Dirigi até a casa dela com o coração pesado. Como eu contaria a ela que o homem que ela via como um filho estava, na verdade, a caçando como um abutre? Sentei-me com ela na mesa da cozinha, o mesmo lugar onde ela e meu pai tomaram café da manhã por 30 anos. Mãe, preciso falar com você sobre o André. E sobre o seu dinheiro. Ela sorriu. Ah, o André é maravilhoso, não é? Ele encontrou um investimento incrível para mim. Um fundo imobiliário na Europa. O rendimento é fantástico. Faremos a transferência amanhã. Meu sangue gelou. Eu tinha chegado na hora certa. Mãe, não faça essa transferência, eu disse, minha voz tremendo. Por favor, apenas confie em mim por um momento. O André não é quem você pensa que ele é. A expressão dela mudou de gratidão para confusão, e depois para uma defesa feroz. O que você está dizendo, Laura? Ele tem sido nosso pilar. Você está com ciúmes da atenção que ele me dá? Eu sabia que palavras não seriam suficientes. Peguei meu celular, respirei fundo e mostrei a ela o vídeo. Eu a observei enquanto ela assistia. Vi a cor sumir de seu rosto, a mão subir para cobrir a boca, os olhos se encherem de um horror e uma traição que espelhavam os meus. Quando o vídeo terminou, ela ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para a tela. Então ela começou a chorar, soluços silenciosos que sacudiam todo o seu corpo.
Eu a abracei. Não havia, eu te avisei. Havia apenas nós duas mulheres enganadas pelo mesmo homem. E naquele abraço, nossa dor se fundiu em uma determinação de aço. O que nós vamos fazer? Ela sussurrou. Nós vamos deixá-lo pensar que o plano está funcionando, eu disse. E nós vamos pegá-lo. Naquele mesmo dia, fomos à Delegacia de Crimes Financeiros. Apresentamos o vídeo, os extratos bancários e todas as informações que tínhamos. O detetive que nos atendeu, um homem experiente chamado Inspetor Moraes, ouviu tudo com uma seriedade sombria. Isso é estelionato qualificado, ele disse. Ele está se aproveitando da vulnerabilidade da sua mãe. O vídeo é a nossa arma principal. Podemos pegá-lo em flagrante. O plano foi traçado. Minha mãe ligaria para André, confirmando que faria a transferência final no dia seguinte, mas insistiria em fazer isso pessoalmente em uma agência bancária, pois estava nervosa com valores tão altos. Ela o convidaria para ir junto para dar apoio moral. A agência bancária seria o palco da nossa armadilha. A noite anterior à armadilha foi a mais longa da minha vida. André estava exultante. Ele falava sobre nosso futuro, sobre a casa que compraríamos, sobre como tudo estava finalmente se encaixando. Ele não tinha ideia de que o futuro sobre o qual falava era uma cela de prisão. No dia seguinte, encontrei minha mãe na frente da agência bancária. Ela estava pálida, mas determinada. André chegou logo depois, sorrindo, o predador prestes a dar o bote final. Pronta, Helena, ele disse, colocando um braço reconfortante em volta dos ombros dela. A cena me enojou. Pronta, ela respondeu com a voz firme. Entramos no banco. O inspetor Moraes e outro policial à paisana estavam sentados em poltronas, fingindo ser clientes. O gerente do banco, que havia sido previamente informado, nos levou para sua sala. Então, senhora Helena, disse o gerente, desempenhando seu papel, esta é a transferência de R$500 mil para a conta offshore nas Ilhas Cayman, correto? Correto, disse minha mãe. André estava radiante, a ganância brilhando em seus olhos. E o senhor, disse o gerente, virando-se para André. O senhor é o consultor financeiro dela, correto? O senhor pode apenas confirmar por escrito que este investimento é seguro e que o senhor a orientou a fazer esta transação? O gerente empurrou um formulário simples e uma caneta para André. Era a isca final, a prova documental de seu envolvimento. Claro, sem problemas, disse André, pegando a caneta. No momento em que a ponta da caneta tocou o papel, o inspetor Moraes se levantou. André Souza, você está preso por tentativa de estelionato, fraude e formação de quadrilha. A cabeça de André se ergueu abruptamente. Seu sorriso desapareceu, substituído por um choque absoluto. Ele olhou para o inspetor, para o gerente, para minha mãe e finalmente para mim. Em meus olhos, ele não viu a noiva apaixonada e enganada. Ele viu a mulher que o havia desmascarado. Laura, ele sussurrou, a confusão se transformando em pânico. O que está acontecendo? Acabou, André, eu disse, minha voz fria como gelo. Eu sei de tudo. A viúva não vai fazer transferência nenhuma. E a sua apólice de seguro acabou de ser executada. A luta acabou ali. Ele não resistiu. Enquanto os policiais o algemavam e o levavam para fora do banco, seu cúmplice, o investidor, era preso em seu próprio apartamento, graças às informações que a polícia obteve do celular de André. O processo legal foi longo, mas com o vídeo como prova principal, a condenação foi inevitável. Eles foram sentenciados a vários anos de prisão. Descobrimos que éramos apenas as últimas de uma longa lista de vítimas. Hoje, um ano depois, minha mãe e eu estamos mais próximas do que nunca. A dor da traição nos uniu, nos fortaleceu. Recuperamos o dinheiro que ele quase roubou e o investimos, desta vez com um consultor financeiro de verdade. Eu ainda tenho pesadelos às vezes, mas eles estão se tornando menos frequentes. André achou que eu era sua maior aliada, a peça final em seu jogo doentio. Ele se esqueceu que quando você empurra alguém que te ama para o limite, o amor pode se transformar em uma força muito mais poderosa e implacável, a justiça. Ele virava o celular para baixo para esconder seu crime. Eu instalei uma câmera para expor a verdade. E a verdade, no final, nos libertou.